Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Escrita Criativa. Na aula de hoje, nos aprofundaremos um pouco mais no texto descritivo e também no gênero textual diário. Descobriremos suas definições, suas principais características, suas estruturas e também exemplos desses tipos de textos. Vamos lá? Bom, pessoal, muitas pessoas se confundem entre o ato de narrar e o ato de descrever, porque geralmente esses dois tipos textuais eles estão misturados nos textos. Então, o texto descritivo ele pode aparecer no texto narrativo, também o texto narrativo ele pode aparecer no texto descritivo, certo? Mas é importante que você consiga fazer a distinção entre eles e saiba perceber qual o tipo de texto que vai prevalecer, certo? Se é o tipo de texto descritivo ou se será o tipo de texto narrativo. Como a gente estudou na aula passada, o texto narrativo ele é escrito em prosa e nele vão ser narrados alguns fatos, acontecimentos, né? Então a gente vai ver uma sucessão de fatos acontecendo em um determinado personagem, num determinado lugar, né? Num determinado período. Já o texto descritivo ele é um tipo de texto que ele envolve a descrição de algo, de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de um acontecimento, certo? E essa descrição, além dela estar cheia de detalhes sobre aquilo que está sendo descrito, ela também vai trazer as impressões do emissor. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos do que significa narrar e descrever, para a gente notar essa diferença? Primeiro, narração. Ontem eu fui à praia com os meus amigos e lá vimos um tubarão. Aqui eu estou fazendo a narração de algo que aconteceu comigo ontem. Agora vamos prestar atenção como eu poderia falar isso, se utilizando da descrição. Ontem foi uma das praias mais lindas do Ceará, a praia de Canoa Quebrada, com os meus melhores amigos. Tinha muitas pessoas na areia e o mar estava calmo, porém estávamos com medo, pois vimos um tubarão nadando de um lado para o outro. Ele era cinza e enorme. É interessante que vocês observem que aqui, nesse exemplo da descrição, há uma riqueza de detalhes, Especifiquei o tipo de praia, disse que era com os meus melhores amigos, Também falei sobre a praia, também descrevi o mar, que ele estava calmo, e por fim detalhei como que era aquele tubarão, Disse que ele era cinza, que ele era enorme, então esses adjetivos, ao longo desse texto, que vai mostrar que aquele tipo de texto ele é descritivo, certo? Bom, então pessoal, qual é o objetivo do texto descritivo? É justamente transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Quais são as principais características do texto descritivo? O texto descritivo, primeiramente, ele sempre está relacionado a um ponto de vista. Ou seja, sempre a pessoa que está descrevendo, ela vai descrever a partir do ponto de vista dela, das impressões dela. Então, é muito subjetivo aquilo que está sendo descrito. Segundo, vai ter uma criação da imagem com detalhamento. Ou seja, vou criar esse detalhamento para que a pessoa que esteja lendo, ela consiga visualizar, o que eu estou descrevendo. Também a utilização dos sentidos, visão, olfato, audição, tato, paladar, para que o leitor faça referência, para que a pessoa que esteja lendo ela consiga fazer essa associação com o que eu estou descrevendo, certo? E também o predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. A partir desse exemplo aqui, dá para vocês terem percebido, que teve muitas utilizações de adjetivos, de substantivos, justamente porque o intuito é dar o meu ponto de vista. Se tratando da estrutura do texto descritivo, é a estrutura padrão. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque todo texto ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Bom, pessoal, o texto descritivo ele pode ser classificado em dois tipos. Descrição objetiva e descrição subjetiva. A descrição objetiva ela representa a realidade tal como ela é. Então, o texto ele vai procurar descrever de forma exata e de forma bem realista as características daquilo que está sendo descrito. E sempre na descrição objetiva não haverá nenhum tipo de atribuição de juízo de valor, ou seja, as impressões subjetivas do emissor, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Não sei se o nome dele é Ricardo. O rapaz é bastante alto e magro, tem os olhos azuis, tem os cabelos negros, ondulados e compridos até os ombros. Usa óculos e deve ter entre 25 e 30 anos. Aqui, a gente pode perceber que está tendo uma descrição das características físicas desse homem Ricardo. Então, a pessoa viu esse Ricardo e descreveu esse homem para o leitor. Agora, na descrição subjetiva, ela também vai fazer uma descrição de forma exata, de uma forma realista, mas junto dessa impressão realista, ela também vai se utilizar das impressões do emissor.
né, as impressões pessoais do emissor. Vamos dar uma olhada nesse exemplo para que a gente possa compreender melhor. Não sei se o nome dele é Ricardo. O rapaz parece um modelo de tão alto. Seus belos cabelos, cheios de ondas, escorrem da sua cabeça até seus ombros. Seus óculos lhe dão um olhar intelectual. Não dou mais do que 25 ou 30 anos para esse moço deslumbrante. Ou seja, através dos adjetivos que eu utilizei, certo? E da minha impressão. Por o homem ser alto, eu já tive a impressão de que ele parece um modelo. Então, esse é o meu juízo de valor. Falei sobre os seus óculos, que eles lhe dão um olhar intelectual. E também deslumbrante, um adjetivo, que o emissor ele está deslumbrado por esse homem. Bom, pessoal, agora a gente vai discutir um pouco mais sobre o gênero textual diário. O diário, ele é um gênero de texto pessoal, em que uma pessoa ela vai relatar experiências, ideias, né, opiniões, desejos, alegrias, angústias, né, acontecimentos. No diário você pode escrever sobre o que você quiser. Então, no diário a gente pode ter um registro histórico sobre algum acontecimento que nos marcou, né, numa determinada época. E ele também pode ser um instrumento de autorreflexão. E ao longo dos anos, né, os anos vão passando e a gente pode reler aquilo que a gente escreveu, né, e a gente pode refletir sobre o nosso eu naquela época e como aquilo influenciou na vida daquela pessoa. Qual é o objetivo do diário? Apontar os acontecimentos importantes do dia a dia, guardar as lembranças, desabafar, né? Justamente esse registro, guardar lembranças. Quais são as principais características do diário? Uma linguagem simples e informal, né? Porque é o seu diário, você está escrevendo. Geralmente, como é o diário é algo pessoal, muitas vezes, então você vai escrever da sua maneira, do jeito que você sabe. Também os diários, eles vão seguir uma ordem cronológica, né? Quando você for falar sobre o seu dia, geralmente a pessoa que escreve o diário, ela escreve no final do dia. Então, ela vai escrever o que aconteceu de manhã e logo vem depois à tarde, para chegar à noite. Então, vai ter essa ordem, né? O diário, ele tem um caráter subjetivo. É algo que é individual, né? Algo íntimo da pessoa que está escrevendo. Porque vai representar as suas opiniões e os seus sentimentos. Então, é algo subjetivo ao emissor. Também há a presença de referentes afetivos e cognitivos. Essa referência cognitiva está justamente atrelada à percepção do emissor. E a referência afetiva é algo que o emissor ele vai trazer consigo, né, os seus sentimentos, o seu juízo de valor, certo? Sinceridade do emissor pode ser real ou fictício, pode conter ou não assinatura pessoal, vai depender do tipo de diário que você vai escrever, mas é sempre bom você deixar a sua assinatura para que as pessoas saibam, né, quem foi que escreveu aquele diário. E, por fim, linguagem empregada na primeira pessoa com verbos no pretérito perfeito. Então, como você que está escrevendo o diário, é óbvio que vai ter que ser na primeira pessoa, né? Você está relatando algo que aconteceu com você. Então, eu fiz isso, né? Eu viajei, eu encontrei, eu vi, sempre a partir da sua perspectiva. Com relação aos verbos no pretérito perfeito, quando você vai escrever o seu diário, você está relembrando algo que aconteceu e que já terminou. Então, são acontecimentos que já estão no passado e aí você está relembrando que eles aconteceram. Então, vamos falar um pouco sobre a estrutura do diário, né? O diário, ele pode ter 4 elementos: local e data. Sempre que você for iniciar o seu diário, você vai começar pelo local, né? Fortaleza, e a data daquele dia específico. Por exemplo, 18 de fevereiro de 2021. Justamente para você ter um controle, né? De onde você estava, de qual foi o período, né? Que aquilo que você está descrevendo aconteceu, certo? Também, muitos diários, eles se iniciam com um vocativo, que é o quê? É meu querido diário, querido amigo diário. Também temos o corpo de texto, que é a parte principal do diário, né? Que é nele que vai ter todos os relatos, né? As ideias, as sensações, compondo aquilo que você quer relatar. E, por fim, a assinatura, né? Agora a gente vai trabalhar um exemplo. Não vamos focar muito no conteúdo, mas sim na estrutura. Esse diário é um diário de um menino chamado João Victor, que ele vai contar sobre algo que aconteceu no dia dele, certo? Ele vai relatar diversos acontecimentos ao longo do dia que para ele trouxeram muitas alegrias, né? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Como a gente pode perceber aqui, local e data, certo? Fortaleza, 13 de fevereiro de 2021, né? Aqui a gente vai ter o querido diário, que vai ser o nosso vocativo,
Hoje o dia foi ótimo, né? Então aqui a gente já vai ter o corpo de texto, né? Começo, meio, fim, né? No final, a gente vai ter uma frase de despedida, até amanhã diário, e por fim a assinatura, João Victor, certo? Então esse é um exemplo de um diário pessoal que uma pessoa escreveu para relatar o seu dia. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi discutido na aula de hoje e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Brilhante e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Escrita Criativa. Na aula de hoje, daremos continuidade ao assunto estudado no vídeo passado, que era sobre o gênero textual diário. Hoje descobriremos quais são os tipos de diários, analisaremos esses tipos de diários para perceber como é que eles são construídos, quais os seus conteúdos e também os seus propósitos. Também teremos esse tópico, como escrever um diário, para a gente relembrar, né, tudo que compõe o diário, que precisa ser escrito, todos os detalhes, todas as características que a gente aprendeu. E no final, vou fazer uma recomendação para vocês de 2 livros. Bom, pessoal, existem diversos tipos de diários, certo? Hoje vou focar especificamente em 4, certo? Primeiro é o diário pessoal, que é o tipo de diário que a gente trabalhou no vídeo passado. E esse tipo de diário, ele é individual e privado, ou seja, ele é escrito para ser lido somente pela pessoa que escreveu, certo? Ele não tem o intuito de ser mostrado para outras pessoas, de ser compartilhado. E nele, geralmente, as histórias são reais, tá? Porque o autor daquele diário, ele está falando sobre histórias da vida dele, certo? Histórias que aconteceram com ele, né? Então, são histórias verídicas. O diário pessoal ele é feito para registrar um acontecimento, né? Ou uma lembrança. Então, quando o autor ele registra esse acontecimento, então depois de alguns anos, quando ele pega de novo aquele diário para ler, ele vai relembrar aquele fato, né? Então vai ser algo que ficou registrado, não só na memória, mas também no seu diário. O diário de ficção ele é uma obra literária, ou seja, ele vai se utilizar do gênero textual diário, mas é uma história ficcional, é uma história inventada. Ele só vai utilizar a estrutura, os elementos que vão compor um diário. E esse diário de ficção ele é feito justamente para que outras pessoas leiam, né? Para que, através dessa leitura, as pessoas elas consigam se identificar, possam experienciar através dessa leitura algo que aconteceu ao personagem, né? Acontecimentos que eles podem compartilhar, o personagem e o leitor, né? Que haja essa troca de experiências. Depois a gente vai ter o diário de viagem, certo? O diário de viagem, ele também é muito parecido com um diário pessoal. Mas enquanto o diário pessoal, ele pode sim englobar o diário de viagem ele é mais específico, né? Relatar todos os detalhes de uma viagem feita, né? Com quem fez, como é aquele lugar que você viajou. E esse relato, ele pode ser escrito à mão, num diário convencional, ele também pode ser escrito num blog na internet, né? Num aplicativo. E esse diário, ele pode ser pessoal, que ele foi escrito somente para a leitura do seu dono, né, da pessoa que escreveu o diário, ou ele pode ser público, para compartilhar aquela viagem com outras pessoas, para as pessoas trocarem experiências, né, sobre aquele lugar, dicas, tudo isso. Também temos o diário online, que ele é mais conhecido como blog, que era algo que era muito utilizado nos anos 2000, que muitas pessoas escreviam digitalmente, né, nesse site blog, que eles compartilhavam suas vivências, seu dia a dia, acontecimentos, suas viagens, né? Justamente com esse intuito, compartilhar publicamente aquilo que aconteceu com eles, para que outras pessoas possam ler. Então, nesses diários online, pode haver um relato pessoal ou pode ser sobre um assunto em específico. Vamos dar uma olhada agora nos exemplos? Esse aqui é um exemplo de diário pessoal, né? Esse aqui é o mesmo texto que a gente viu no vídeo passado. Esse diário é um diário de um menino chamado João Victor, que ele vai contar sobre algo que aconteceu no dia dele, certo? Ele vai relatar diversos acontecimentos ao longo do dia que para ele trouxeram muitas alegrias, justamente para que vocês consigam observar, né, como é que é feito um diário pessoal, né, aquela mesma estrutura que foi discutida na aula passada, né, local, data,
vocativo, corpo de texto, despedida e assinatura, certo? Esse é o nosso exemplo do diário pessoal. Já no diário ficcional, a gente vai ter esse exemplo do livro Diário de um Banana, por Jeff Kinney. E nesse diário aqui, ele vai se utilizar da estrutura de um diário, né? Ele vai colocar o período, vai ter um corpo de texto, né? Mas não vai ter assinatura. Então, aqui a gente tem uma mistura de texto, de imagens. É através da leitura desse diário que muitas pessoas que leem esse tipo de ficção, eles podem se identificar, né, com as vivências desse menino, né, o que ele passa na escola, como é a relação dele com a família dele. Tudo isso, né, vai ser exposto através dos diários dele e as pessoas que lerem, elas podem se identificar com aquele garoto, certo? Outros exemplos. O diário de viagem ele tem a mesma estrutura do diário pessoal, né? Só que, como eu tinha dito anteriormente, o foco é na viagem. Nesse relato aqui, a gente vai ter um registro da Maria Beatriz de uma viagem que ela fez com a família para Costa Rica, né? Então ela vai falar sobre o país, o que ela fez com a família dela, o que ela comeu, né? Ela vai trazer todos os detalhes dessa viagem e detalhes que a deixaram feliz, a deixaram triste, né? Tudo que ela passou naquela viagem, ela vai contar, ela vai narrar e vai detalhar para o leitor, certo? E por fim, o diário online. Aqui a gente vai ter uma postagem que foi retirada de um blog, né? Que nesse blog aqui vocês podem perceber que ele tem a data, né? E geralmente tem um título, que você escolhe qual vai ser o título do que você vai decidir escrever. Nesse post, ela vai falar sobre um fato específico, que é em 2018 eu vou. Então são metas para o ano de 2018, né? Que ela compartilhou na internet e outras pessoas podem comentar esse post no blog dela. Então há essa troca, né? De experiências, de vivências, de ideias, né? Bom, pessoal, vamos relembrar como escrever um diário, né? Primeiramente, pode pensar em algo que chamou a atenção durante o dia e registrar, contando com a expressão e dos sentimentos do autor. Pode ser um assunto específico ou acontecimentos gerais. Ou seja, o que você vai escrever no seu diário fica ao seu critério. Você pode falar sobre tudo o que aconteceu no seu dia, ou só sobre um fato específico, ou sobre um filme que você assistiu e você gostou muito. Sempre é algo que foi importante para você, que você achou que era necessário escrever. Diferentemente do texto dissertativo, aqui pode-se escrever na primeira pessoa do discurso. Ou seja, sempre vai ser na primeira pessoa, sempre você vai utilizar eu, já que é você que está contando tudo aquilo que aconteceu com você. Terceiro, deve-se detalhar ao máximo para ajudar na lembrança dos fatos quando o texto for lido em um período distante. Essa é a importância do detalhamento. Quando você for reler aquilo que você escreveu, você possa relembrar os detalhes, né, os seus sentimentos. Todo esse detalhamento ele vai lhe ajudar na lembrança, né? Quarto, a narração e descrição andam de mãos dadas. Então, no gênero textual diário, você pode narrar os acontecimentos, o que aconteceu com você ou com determinada pessoa que lhe afetou, mas é importante que haja a descrição, né? Para que haja essa visualização do leitor. 5. Deve-se anotar a data no início do texto ou no topo da página. Isto ajuda a contextualizar a leitura posteriormente. Também comece o texto usando o vocativo como se estivesse iniciando um diálogo com um conhecido. Utilize todos aqueles elementos que eu falei para você, certo? Caso você vá fazer um diário convencional, porque eles são elementos que são fundamentais. Bom, pessoal, agora eu vou fazer as minhas recomendações, né? Esses dois livros são dois livros que trabalham, né, com o gênero textual diário, certo? E o que esses dois livros eles têm em comum? Ambos reúnem relatos verídicos da vida das próprias autoras. Primeiramente, a gente vai ter um livro de literatura estrangeira, né, que se chama O Diário de Anne Frank. Nessa obra, iremos acompanhar uma adolescente de apenas 13 anos que se chama Anne Frank. Nesse diário, a Anne ela vai compartilhar com o leitor os dias que ela passou escondida na Holanda, né, durante o período do Holocausto. O livro ele vai trazer à tona as vivências dessa menina e também as atrocidades e os horrores praticados pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse livro, há também esse resgate histórico, né, desse período tão triste da humanidade. E a segunda recomendação vai ser Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né, que foi um livro escrito por Carolina Maria de Jesus.
é esse livro da nossa literatura brasileira. É um livro que ele é formado por 20 diários que foram escritos pela Carolina, né, ao longo de 5 anos. E nessa obra, a Carolina, que é uma mulher negra, uma mãe solo, pobre, semi-analfabeta, né, ela vai trazer um retrato do seu cotidiano na favela de Canindé. A Carolina ela também vai narrar como foi conseguir criar sozinha os seus 3 filhos, sobreviver sendo uma catadora de lixo e de metais na cidade de São Paulo. Ela também vai falar sobre como a falta de dinheiro e de um outro tipo de trabalho afetaram a sua vida, certo? Então a gente vai acompanhar de perto a vida dessa mulher tão batalhadora. Bom, pessoal, essas foram as minhas recomendações. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi discutido na aula de hoje sobre o gênero textual diário. Não se esqueçam de fazer a atividade de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, pessoal, tudo bem?